E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar de um princípio que é praticar, né? Edificar a casa sobre a rocha. Mateus 7,24 fala que o homem que ouve as minhas palavras, Jesus próprio falando, né? O homem que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Vieram inundações, veio chuva e deu contra aquela casa e ela não caiu. E o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que veio, né, a chuva, veio a tempestade, deu contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então, quem já conhece essa passagem, quem já conhece essa história, ouve ela pelo foco, muitas vezes, da rocha. Deus é a rocha, Jesus é a rocha. Isso, de fato, é verdade, né? Nosso casamento é fundamentado na rocha. Mas não podemos nos esquecer que essa passagem fala sobre praticar. O homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Então nós vemos pessoas que conhecem muito a palavra, conhecem muito a Bíblia, já leram várias vezes, são cristãos antigos, às vezes na igreja, mas não pratica. Então é semelhante a um insensato, porque a chuva vem, o vento vem, a inundação vem contra a nossa casa. Então, se nós praticarmos a palavra, é semelhante a estarmos firmados sobre a rocha. Ela não vai cair. Então, esse é um princípio. Praticar. Tudo que a gente vai estar falando aqui com vocês nesses dias, nesse tempo, é para ser colocado em prática. Né? Já falamos sobre plantar e colher, né? A Fernanda já tem falando sobre plantar e colher. Então você tem que estar analisando o que você está plantando. Não adianta você ouvir, você aprender e não analisar o seu casamento, o que você está plantando, se perguntar, parar, meditar, analisar, pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus que esteja te falando, Deus, onde que eu estou plantando, onde que eu não estou, o que eu estou plantando de ruim que eu não enxergo. O próprio Davi falou, Deus, sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Ele já estava se analisando, mas se havia alguma coisa que ele não enxergava, ele pedia para Deus estar falando. Então é isso que nós queremos falar com você. Esteja se analisando esses princípios, esteja colocando eles em prática. Nós conhecíamos os princípios, como já falamos aqui, a gente já tinha ido a congressos, fomos líderes de casais por anos, por várias vezes, em vários grupos, em vários ministérios. Isso é importante, recomendamos que vocês façam esses cursos também, mas se não praticar, vem o vento, vem a tempestade e o seu casamento é como se tivesse edificado sobre a areia. A casa tomba, a casa cai. A nossa casa era uma casa caída. Nós éramos cristãos, nós não tivemos grandes problemas de violência, drogas, agressões, palavrão. A gente estava na igreja, a gente já estava firmado na igreja, mas não estava firmado propriamente na rocha. A gente conhecia a palavra, mas não propriamente a gente praticava a palavra. E aí, nosso casamento, por um pouco, ele não ruiu. É verdade. Quando a gente fala de praticar a palavra, nós estamos falando de mudar por dentro, mudar comportamentos. Nós estamos falando de uma ação, não é verdade? Porque atitude, é preciso ter atitude dentro de casa. E é claro, pessoal, casamento é trabalho duro. Quando eu falo duro, não é porque é ruim, é desprazeroso. Não, porque ele exige que você faça algo, que você tenha uma atitude, né, dentro de casa, uma postura de querer mudar. E uma coisa que é muito interessante nesse princípio dessa prática é que eu pratico, eu não espero que ele pratique por mim, né? Então, o que a gente quer deixar para vocês hoje é pensa em comportamentos, pensa no que você está precisando praticar na tua casa para a sua história mudar, porque a semeadura é certa. Se você mudar, as coisas ali vão mudar. Esteja pensando também nas coisas que você já ouviu, às vezes dos mais velhos, que já falaram conselhos para você sobre casamento. É claro, você tem que ouvir conselhos pelos resultados, né? Pessoas que têm um casamento firme, que dão conselhos sobre você, analisa aquilo, esteja meditando sobre aquilo. Isso é ouvir uma palavra que Deus pode estar usando essa pessoa, e essa palavra pode ser uma mudança para o seu casamento. Agora, descartar, ignorar, pode ser você ouvir a palavra e não praticar.
especialmente você que conhece a palavra de Deus, você que é um cristão, você que já conhece a Bíblia, esteja analisando ela como um livro espiritual. Se você não é cristão, leia como um livro de sabedoria, mas esteja entendendo que ali tem palavra de salvação, ali tem palavra certa para a sua vida e para o seu casamento. E esse princípio é dali, como nós já citamos, né? Mateus 7, 24. Então, esses outros princípios nós vamos estar falando aqui. Pratique esses princípios, esteja analisando e praticando esses princípios. Esse é um dos primeiros fundamentos para o seu casamento. Conta com a gente nessa jornada. Conta com a gente. E vem para esse movimento. É isso aí.